Amém, irmãos. Hoje quero compartilhar com os irmãos sobre um assunto que não é muito fácil de ministrar. Eu tenho aprendido muito, escutado muitos homens de Deus, mulheres de Deus, tenho aprendido bastante e quero dividir com os irmãos exatamente algo que aprendi com um dos servos do Senhor, uma palavra que chegou tão forte ao meu coração e eu quero dividir com vocês. E esta palavra, espero que você entenda, sim, algo foi de Deus bem especial para mim. Eu quero falar sobre obediência ao Senhor. Deixa eu perguntar, você se declara alguém obediente ao Senhor? Quando eu me deparei com este assunto, li tudo o que estava ali sendo ministrado, ouvi também o áudio, eu pude, irmãos, fazer o que devemos, uma autoanálise, né? De acordo com aquela palavra, fui olhar a caminhada, o Adelino, o como ele caminha, e eu quero dizer para os irmãos, eu tive dificuldade de ficar, eu sou tremendamente obediente, não tive essa, fiquei um pouco assim, Senhor, como eu preciso voltar a esses princípios e entender que a obediência que o Senhor espera não é uma obediência parcial. Deus espera de nós, a sua igreja, uma obediência, vamos dizer assim, total, irmãos. Não é o que eu penso, mas o que a palavra de Deus declara sobre este assunto de obediência. E é tremendo os textos, nós vamos ler vários textos, e vocês vão entender então sobre isso que eu estou falando. Eu fico realmente impressionado, neste tempo do século 21, como nós temos informações, como nós temos tantos lugares falando de Deus, das coisas de Deus. Você já percebeu que nesse tempo atual, como até a palavra de Deus muito anunciada, as canções do reino de Deus são tremendamente divulgadas em todos os lugares hoje, sim ou não? Eu me lembro, irmãos, eu sou carioca, eu me lembro quando passava ali, por exemplo, pela Uruguaiana, pela Saara, por aqueles lugares, ou no camelódromo, como tinha música que não prestava, um bocado de lugar tocando um monte de coisa que não prestava, e a gente, puxa vida, que mau gosto, que cada música, ficava aquela bagunça. Mas é interessante você andar muitas vezes hoje em vários lugares, e vou dizer para vocês, em vários supermercados, inclusive aqui em Rio das Ostras, onde a música ambiente fala de Deus. Eu sei que alguns dos proprietários são pessoas comprometidas com Deus, eu escutei sobre isso. Aqui no supermercado Âncora, agora eu estou fazendo propaganda do Âncora, viu? Quem conhece o supermercado Âncora? Aqui quase que em frente, descobri que eles não só tocam músicas que são do reino de Deus, mas que eles não aceitam vender no supermercado bebidas, essas coisas alcoólicas, não topam, porque eles querem agradar a Deus. É bom ou não é? Então tem que fazer propaganda deles, não tem? Diz que são servos abençoados, não topam essas coisas, porque entenderam, isso não é de Deus, não temos aqui. E eu me alegro com isso, mas eu não é só ali, quando eu entro, o outro eu não sei não, sabe? Mas eu sei que tem a música muito boa lá no Oásis, quando eu entro por lá, só tem música abençoada também. E quando eu vou em outros, estou escutando canções. Quando eu vou mesmo lá no Rio de Janeiro, no camelódromo, a maioria agora é só música gospel. O sujeito não está nem ainda com Deus, mas a música está de boa qualidade. Está acontecendo assim, não está? Então nunca foi tão falado, tão cantado sobre Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha vida, o Senhor é o Todo-Poderoso. Fala-se muito,
mas a ideia não é simplesmente entender o quanto se canta, o quanto se declara, mas o quanto se vive. Ele é Senhor. Há uma diferença muito grande de ficar declarando que Ele é Senhor e Ele não conduzir o nosso dia a dia, a nossa caminhada. Então, nós podemos dizer que temos nos tornado uma geração cheia de ouvir as coisas de Deus, mas muito ainda cheio de práticas que não condizem com o que nós estamos tanto ouvindo ou até declarando com a boca. Precisamos entender o que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós como igreja? O que é que Deus espera da minha caminhada? Então, eu penso que o dia em que vai se cumprir a palavra de Deus, que diz assim: como as águas cobrem o mar, assim também toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra tendo conhecimento da glória de Deus. Então o nosso erro não está em receber ensinos, mas em não fazermos o que deveria ser feito com relação aos ensinos que nós temos recebido. Temos recebido bastante ensino, sim ou não? Sim, a Bíblia está disponível e nós temos recebido bastante ensino. Mas o que fazemos com o ensino que está sendo, chegando até nós? É como já alguns pregadores destacaram e alguns crentes em Jesus foram autênticos na declaração. Pastor, realmente em alguns cultos a gente sai daqui tão abastecido, tão assim, Senhor, vou mudar. Mas parece que vai para casa, dorme e no dia seguinte está tudo na mesma. Eu me lembro de alguns, eu graças a Deus tenho escutado quase nada sobre isso, eu dou graças a Deus, mas eu lembro de pessoas que vieram e disseram: pastor, eu ainda saio depois de um culto, de ouvir as coisas, eu vou parar com aquilo, eu vou parar com aquilo. Um deles confessou uma vez para mim: eu vou parar desse negócio de BBB, Big Brother, né? Mas pastor, quando eu chego em casa, já é vício de ligar a televisão, e aí já ligo, já está sempre naquela porcaria daquele canal, e aí eu começo a ver, e aí eu me enterto. Eu saí da igreja agora, dizendo: vou mudar, chego em casa, estou de novo. Ou seja, o problema não é ouvir o ensino, é você praticar o que você enxergou e você entende que não deve seguir. Irmãos, eu não perco tempo falando para você que Big Brother não presta, porque você já sabe que não presta, mas muita gente ainda dá atenção àquele negócio lá. Mas eu quero ver com vocês então o primeiro versículo, em Lucas no capítulo 6, no versículo 46. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos... Olha só, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Observe que a nossa confissão de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida é a essência do nosso reconhecimento, do nosso recebimento pela fé do Senhor Jesus. Nós então declaramos que Ele é Senhor. Não é assim que fazemos? Reconhecemos Jesus e então declaramos que Ele é Senhor. Nós não o chamamos, pelo menos precisa ser assim, nós não devemos chamá-lo Senhor apenas como somente um título, mas chamá-lo de Senhor com todo o entendimento do que significa isso. Só que nós vivemos século 21 e nunca passamos por assunto de escravidão, nunca nós fomos tão aprisionados e com dificuldade. Então essa palavra Senhor, você sabe o que ela tem
como o bojo da sua aplicação, qual é todo o seu significado. A palavra Senhor tem o significado que Ele é meu dono, que Ele é meu amo. Esse era o entendimento na escravatura. Ele era o meu amo, Ele é o meu dono. Então, para nós, esse entendimento fica um pouco vago. A gente já ouviu a história, já viu lá a questão da escravidão, já vimos algumas coisas, mas como nunca experimentamos isso, muitas vezes tem dificuldade do entendimento de tudo que a palavra está trazendo. Todos sabiam, quando falava ali no tempo de Jesus, todos sabiam o que significava ser Ele o Senhor. Quando estavam declarando, Tu és o Senhor, então o entendimento estava assim: nós entendemos que precisamos obedecer ao Senhor. Não será mais do meu jeito, mas vai ser do jeito que o Senhor declarar. Esse era o entendimento. Então, quando dizemos que Jesus entrou na nossa vida, que nós aceitamos Jesus e nós dizemos Ele é o Senhor, a gente canta muito cânticos assim, não é isso? Eu lembrei agora de um: Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Lembra isso? A gente canta muito, pois Tu és o Senhor da minha vida. Declaramos Senhor, Senhor, mas isso tem que estar mostrado na nossa prática, na nossa caminhada, e não simplesmente na nossa declaração. Então nós somos chamados, segundo a palavra de Deus, chamados à obediência. A fé em Cristo traz consigo então o sentido de obediência ao Senhor. Por isso, nós nos deparamos também com uma indignação exatamente do Senhor, quando Ele diz: por que não fazes aquilo que eu mando? Olha o que o Senhor diz nesse texto que nós acabamos de ver, Lucas 6,46. Então, por que não fazeis aquilo que eu... Vocês dizem que eu sou o Senhor, então por que não faz o que eu mando? Esse é o texto, diz: e não fazeis o que vos mando? Há um outro texto que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós sempre gostamos de mostrar versículos da palavra que ensina sobre isso. Mateus 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus ordenou à sua igreja que guardasse os seus ensinos, e também não só guardasse, mas reproduzisse os seus ensinos para outros que são chamados de discípulos. Então, não só vocês guardam, obedecem, mas a próxima geração, os demais que vocês vão frutificar, eles também devem, como vocês, obedecerem a esses princípios. Então ele esperava que cada um de seus discípulos entendesse a responsabilidade de obedecer tudo o que ele ensinou. Aí a pergunta que cada vez que eu entendia e via isso é: eu sou obediente a tudo que Deus manda, ou eu sou obediente parcial? O que Deus quer é que eu seja obediente total, ou Ele topa o jeito brasileiro, que a gente diz, jeitinho brasileiro, em parte obediente, em parte a gente é do nosso jeito? Como é que Deus quer? Eu enfatizo a você totalmente que o que caracteriza, o que realmente caracteriza um discípulo de Cristo é a sua obediência aos seus ensinos, e não parcialmente obediente aos seus princípios.
O que caracteriza um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, é obediência aos ensinamentos. Então, o ministério de ensino na igreja, em todo lugar, é importantíssimo e foi dado por Jesus. Nós devemos levar cada pessoa a esse entendimento e principalmente que deve ser algo praticado e não simplesmente você recebe ensinamento, mas você precisa praticar. E o apóstolo Paulo, é interessante que ele se referiu à fé. O apóstolo Paulo se referiu à fé como um ato de obediência. Olha só, o apóstolo Paulo diz: você tem fé? Então você tem obediência. E há um texto bíblico que traz, na verdade, 2 textos bíblicos, bem ensinamentos sobre isso. Romanos 16, 26. Olha o que está escrito em Romanos, 1 Romanos 16, 26. E que agora se tornou, 16, 26, ok. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, aí está dizendo, o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, declarando que fomos chamados à obediência, e ela deve ser na nossa caminhada, ou seja, ele escreve dizendo, a sua caminhada, o seu modo de viver, precisa ser em obediência aos princípios de Deus. Eu conheço muitas coisas, mas o que eu conheço tem que estar submisso ao que a Bíblia declara, e não o meu conhecimento comandar, mas o que a Bíblia diz é que deve ser o comando. Ainda também, um outro texto para falar para vocês, é de Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo também, ele diz no versículo 1 até o 3, Efésios 2, de 1 a 3, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Mantenha aí nesse texto. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês antes andavam do jeito de vocês, segundo o curso, as coisas desse mundo, antes de vocês se renderem a Jesus. Nós andávamos, antes de rendidos a Cristo, andávamos segundo os princípios, as questões, as coisas deste mundo. É o que está dizendo. E diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar. Significa que antes de Jesus estar na minha vida e na sua vida, nós não andávamos somente influenciados pelo nosso intelecto. O que está dizendo é que nós andávamos também influenciados segundo o príncipe das potestades do ar. Deixa eu perguntar para você, você sabe quando diz ali o príncipe da potestade do ar, a quem está se referindo? Pergunta para quem está do teu lado assim, sabe a quem está se referindo isso? Que nós, antes de Jesus, andávamos influenciados pelo inimigo de Deus, por Satanás. Mas pastor, é verdade, porque a Bíblia diz que ele está operando nesse mundo. Então nós andávamos nesse mundo segundo princípios e padrões que esse mundo tem, as coisas que estão. Então você pode pensar assim, eu não gosto nada das coisas das trevas, eu não gosto nada das coisas do diabo, eu não gosto nada das coisas de Deus. Mas antes de Jesus, a influência que está sobre a terra são as coisas do príncipe das potestades do ar. Não é uma questão assim, eu só andava. Não, você anda sob influência maligna. Aí agora você é chamado por Jesus para viver em Jesus, e você é chamado para a obediência. Então você agora é chamado para andar sobre a influência do reino da luz, o reino que é de Cristo. E diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos eu estou falando de obediência. Os filhos de Deus precisam andar em obediência, então seríamos chamados de filhos da obediência. Mas antes de estar em Jesus,
quando você ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, você na verdade é chamado de filho da desobediência. Você anda numa influência que não a quer. Eu não quero, pastor, mas é real. Essa influência é do príncipe da potestade do ar. Então, o versículo 3 ainda diz assim, versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, ou seja, todos antes andávamos assim, sobre essa influência, segundo as inclinações da carne. A Bíblia diz em Romanos que há uma guerra. Quando nós aceitamos a Jesus e convidamos a Jesus para entrar na nossa vida, reconhecemos que nós somos pecadores e precisamos que Ele governe a nossa vida, precisamos obedecer a Ele, diz que nós passamos a viver numa guerra. Coisas que se inclinam para a carne, desejos naturais desse mundo, e coisas que se inclinam para coisas espirituais, que falam de Deus. E a gente costuma entender assim, quanto mais você alimenta a carne, mais você vai ser guiado pelo príncipe das trevas, pelo inimigo. Quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, mais você tem força para vencer essas coisas que tentam te puxar para o mundo, para as coisas do mundo. Você mais alimentado das coisas espirituais, das coisas de Deus, você é fortalecido. Então quando vem essa chama, essas coisas, você consegue vencer a essas tentações, porque você está forte espiritualmente. Mas o texto está dizendo que antes, outrora, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha só, por natureza filhos da ira, como também os demais. Significa que enquanto você não abrir o seu coração, reconhecendo que é pecador e que precisa se voltar para Deus e convidá-lo para reinar na sua vida, enquanto você não fizer isso, o princípio de obediência está comprometido. Você pensa, você quer e declara, tu és Senhor, gosta de cantar, gosta de dizer, mas na verdade não está conseguindo, porque Ele ainda não é o Senhor de verdade. Ele passa a ser Senhor e espera a sua obediência quando você se rende a Jesus Cristo. Não dá para você ser igreja, dizer que Ele é Senhor e ficar com o caminho dividido. Tem hora que eu gosto de obedecer a Deus, mas tem hora que eu mesmo governo, eu mesmo estou, porque outrora, diz o texto, as inclinações não eram para a bênção, as inclinações eram da carne, era para aquilo que não agrada a Deus. Há um certo número de pessoas que muitas vezes nos procuram e diz, pastor, quando eu passei a ter entendimento das coisas de Deus, aí é que eu fui acordar o quanto eu sou tendencioso a fazer coisas que realmente Deus não gosta. Eu quero fazer o que é certo, mas como puxa para o outro lado? Há muita gente que diz assim, vem para Jesus e fica tudo certo, não tem mais problema. É tudo mamão com açúcar, já ouviu isso? É igual mastigar água, é fácil, andar com Jesus é... Não, ele diz assim, no mundo tereis aflições. O inimigo vai tentar te puxar. Muitas pessoas dizem, pastor, realmente depois que eu tomei uma decisão ao lado de Jesus, parece que as coisas apertaram mais. Não, é que agora você tem consciência do que Ele quer e você tem consciência de quanto o mundo te puxa e você precisa se fortalecer em Deus, em Jesus, para vencer este mundo. Esta era a nossa condição, de acordo com esse texto, antes do novo nascimento. Era um problema. A velha natureza, antes de Cristo, puxa para as coisas da carne. Escravizados, andávamos segundo o curso que esse mundo nos puxa, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vem em nossas vidas
para nos dar vitória sobre toda essa tentação que a carne tenta puxar. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, e você começa a dar a Ele realmente o governo, dar a Ele o senhorio, quando Ele passa verdadeiramente a ser Senhor, eu quero te dizer, você passa a ser filho da obediência. Filhos da obediência. Mas quando você cede muito para a carne, a Bíblia diz que você está sob influência maligna, você é filho da desobediência. E nisso eu fui pensando na minha caminhada, quanto eu sou filho da obediência e quantas vezes eu sou filho da desobediência. E eu quero te dizer o seguinte, Deus não gosta de ninguém em cima do muro, porque também você precisa entender que o muro já tem dono. Quem já ouviu sobre isso? Que o muro tem dono. Quem nunca ouviu sobre esse termo, que o muro já tem dono? Levante a mão. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Um dia alguém chegou e viu uma situação assim. Havia pessoas que eram comprometidas com Deus, com as coisas de Jesus, falando para pessoas que estavam em cima de um muro. Imagina assim, um muro e cheio de gente em cima desse muro. E as pessoas que eram de Jesus, falando para eles, olha, deixe esse caminho, saiam daí, venham para Jesus, porque Jesus morreu por você, Ele te ama, venha para Jesus. E aquelas pessoas falando para aqueles que estão em cima do muro, venham, saiam dessa situação, não fique neutro, eu não estou nem lá nas trevas e nem estou no caminho de Jesus, eu estou em cima do muro, não fique, venha para Deus, venha para Deus. As pessoas falando do amor de Deus, falando que Jesus amou, que Jesus morreu, saia daí, venha para Jesus. E ele observou o quanto aquelas pessoas falando para quem está em cima do muro, venha para Jesus. Mas observou que do outro lado tinha Satanás e os seus seguidores, e eles nem aí para quem está em cima do muro, está nem aí. E aí aquela pessoa foi perguntar, escuta, por que é que vocês nem se importam com quem está ali em cima do muro? Vocês não fazem nada, o pessoal do lado de lá está falando para eles, saiam dessa situação, venham para Jesus, e vocês nem se importam. E o diabo diz assim, é que o muro é meu, quem já está ali já é meu. Ou seja, só saindo do muro, indo para Jesus é que você muda para o princípio de filho da obediência, está entendendo? Enquanto você fica, eu vou pensar, eu estou indeciso, enquanto você está assim, você está em cima do muro, pois quem está em cima do muro já pertence a ele, então ele não faz nada. Vocês entenderam o recado então? Não tem em cima do muro, o muro já tem um dono. Você só sai dessa situação quando você entende que Jesus, e você quer andar com Jesus, e aí começa realmente uma grande batalha. Sabe, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando precisa levar você a uma grande reflexão. Será que eu estou sendo filho da obediência ou estou sendo filho da desobediência? E cada vez mais os pastores, os líderes precisam ensinar, precisam mostrar essa verdade, que não dá para ficar fingindo ser obediente. É preciso ser obediente. E aqui eu quero entrar, já caminhando para fechar isso, a obediência aparente. Olha só, a obediência aparente é desobediência. Conseguiu entender o que eu estou falando? A obediência aparente é desobediência. Sabe um grupo que praticava muito a aparência? Na Bíblia está escrito sobre eles, os fariseus. A Bíblia fala muito sobre os fariseus. Eles praticavam a aparência, mas no fundo não tinha aquilo no coração, na prática. No coração e na vida deles não era real. Eles praticavam a aparência, gostavam que as pessoas pensassem bem sobre eles,
mas eles não eram aquilo que estavam praticando. Por exemplo, os fariseus, eles costumavam às vezes, verdade, é uma prática do fariseu, eles andavam com uma venda nos olhos, como se fosse cego, esbarrava, se machucava e tentava ir, e não queria ninguém guiando eles não, eles andavam assim, e essa era uma prática que muitos faziam, e quando perguntava, mas por que você venda os seus olhos? É porque eu não quero olhar para nada, nem mulher, nem alguma coisa, e cobiçar. Tapava os olhos. E então eles mostravam para todo mundo, olha, eu estou me santificando, eu nem olho para não pecar. Nos dias de hoje, a gente vai na praia, quase tem que andar assim também, né, gente? Nos dias de hoje, na praia, acho que tem que quase que andar igual o fariseu, viu? Senão o negócio está feio. Como é que a coisa está terrível. Mas olha só, eles faziam isso para serem vistos, mas eles não eram daquela maneira. Os fariseus tinham algumas práticas, eles gostavam de dar esmolas e serem vistos no que eles estavam fazendo, para que fossem julgados. Como eles, E eles não eram, então Deus não aceitava aquela conduta. Eles faziam as coisas para serem vistos, mas eles faziam pela aparência, e não é obediência, é somente aparência. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você pratica por aparência, e não por princípio que está no seu coração. Quer ver o que diz o texto da palavra de Deus? Em Mateus capítulo 21. Quando a gente fala sobre isso, é porque muitas vezes, irmãos, nós aprendemos a falar, a nos comportar com ares, com jeito de bons cristãos, e com isso, a gente encobre um pouco de desobediência. Sabe quando você tem uma capa de bom crente, e aí você encobre um pouco de desobediência? Tem um monte de desobediência, mas o seu jeito de crente, todo mundo vê, esse irmão, essa irmã. Há uma mensagem que eu nunca ministrei aqui para vocês não, mas eu vou falar sobre ela rapidinho. Há uma mensagem que a gente ministra, que fala sobre o coração e aquilo que está realmente no nosso proceder. E aí fala assim, quantas vezes nós aparentamos exatamente uma coisa, e todo mundo nos vê como, crente abençoado, mas no fundo a gente não é aquilo. Aparência de obediente, de bom crente, mas na verdade não é. E aí eu vou mostrando, de acordo com a mensagem, eu vou falando sobre isso, como nós temos boa aparência, e quase você diria assim, esse irmão, uma hora dessa eu vou chamar ele para pregar. Olha o jeitão. E tem gente que veste até terno, né? Não é que está errado vestir terno não, sabe? Mas tem gente que até a aparência é tremenda. Aquele irmão, quando ora, ele chega mudo, a voz, chama o teu, seu pai, nosso Senhor, isso. Ele ora de uma maneira que é uma coisa, sabe? Como aquele irmão ora bonito, mas no dia a dia ele não é desse jeito, é só aparência. Aí dentro dessa mensagem, a gente tira o sapato, e a aparência está legal, mas quando tira o sapato, a meia está toda rasgada, os dedos de fora. Mas a aparência está legal, não está? Tem muito cristão assim, que você diz assim, crente abençoado, mas você não sabe como é em casa, você não sabe como é que ele é lá fora, a sua boca, o seu jeito de andar, ou seja, aparência de obediência, mas não é obediente, é isso que eu estou querendo dizer. Mateus 21, 28 e 32 diz assim, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, olha só essa parábola, chegando-se ao primeiro, o homem disse assim, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Olha o que ele disse, é uma parábola. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, olha o que esse filho primeiro respondeu, sim, sim Senhor, porém, não foi. O pai fala com o primeiro filho, filho, vai trabalhar na vinha. O que ele diz? Sim, sim Senhor, porém ele não. Isso aqui é falar de obediência e não cumprir a obediência, está entendendo? Aí segue o texto, dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero, não vou.
E depois, arrependido, ele foi fazer. Ele disse que não, mas se arrependeu e foi fazer. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ele está dizendo assim, pode dizer que muita gente que vocês não entendem, não aparentemente, mas pode ser que eles entrem primeiro no reino do que vocês. Porque vocês estão falando uma coisa, que são obedientes, cantando, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, mas na prática, no fundo, vocês não fazem. É igual esse primeiro, ele diz, sim, mas não faz. Muita gente tem a aparência de obediência, mas não é obediente. Versículo continua assim, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Não foi isso que aconteceu? Muitos que ele veio anunciar não creram, mas muitos que eles entendiam, esses aí, eles acabaram crendo, né? Creram. Vós, porém, mesmo, vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, eu quero te dizer o seguinte, a comparação aqui desses dois filhos, Jesus compara esses dois a dois grupos de pessoas, você sabia disso? Aos fariseus, grupo de religiosos, olha só, religiosos, severamente religiosos lá, praticantes do judaísmo, e ele compara com pecadores, coletores de impostos, prostitutas, pessoas que eram à margem da sociedade. E ele conclui dizendo que este último recebeu com maior determinação, com maior apreço, com maior obediência, o reino, as coisas do reino de Deus. Então ele diz assim, não adianta vocês, aparência de crente, aparência de serem beatos, aparência não resolve, vocês precisam ser verdadeiramente transformados. Irmãos, eu posso dizer o seguinte, a aparência de obediência muitas vezes está dentro da igreja e não lá fora. Você está entendendo? Muitas vezes a aparência da obediência, mas a obediência não está acontecendo de fato. Porque lá fora ninguém está cantando Senhor, Senhor, está vivendo. Mas muitas vezes, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, muita gente cantando Tu és Senhor, e não é Senhor coisa nenhuma. Não basta termos uma aparência, um comportamento de religiosidade, porque Deus não gosta de religiosidade, Ele gosta da prática da palavra, Ele gosta da obediência à palavra. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 22 a 25, diz exatamente assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente, está entendendo como é que funciona? Tornai-vos, pois, praticantes, só ouvinte, ó? Não, enganando-vos a vós mesmos, quando você é apenas aquele que gosta de ouvir, fala de Senhor, 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 mas você não é obediente, a quem você está enganando? A Deus. Alguém engana a Deus? A quem você está enganando? A você mesmo. Então ele diz, não seja assim, porque ele diz assim, porque se alguém, olha só, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, você é ouvinte, mas não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, ou seja, você não tem compromisso, você é um homem natural, não é um homem ainda comprometido com o Senhor. Ao homem natural, pois a si mesmo se contempla e se
retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, olha só, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você será bem-aventurado se você decidir obedecer ao que Deus manda. E não somente você ouve, você fala dele ser Senhor, mas não age como ele sendo o Senhor. Quantas coisas, talvez hoje você ouvindo falar sobre isso, você já entendeu, tem várias coisas que eu sei exatamente como Deus manda, mas eu não tenho praticado. Aquelas pessoas que pensam assim: eu obedeço a Deus em algumas áreas, mas em outras eu estou no comando. Eu obedeço a Deus em alguns assuntos, mas em outros eu sei que estou errado, mas eu ainda vou continuar assim. Os fariseus foram totalmente declarados por Jesus que eles não eram pessoas obedientes, pessoas do caminho, pessoas que estavam seguindo e amando os princípios dele. Jesus declara isso para os fariseus. E nessa noite, nesta palavra, o que Deus nos convida a pensar é sobre isso. Quantas coisas você já conhece a forma que Deus gosta e você não está obedecendo? Quantas são as coisas? Quem aqui concorda que roubar é pecado, roubar é vergonhoso, roubar é algo que Deus não se agrada? Levante a mão. Tem muita gente que pensa assim: está certo, mas às vezes não paga os impostos, as coisas corretamente, e não entende que aquilo também é errado. Ele pratica parte. Está entendendo o que eu estou falando? Parcialidade. Algumas partes eu pratico, eu entendo, e eu não concordo, isso é horrendo. Mas aí vai num outro pedaço, essa daqui a gente releva, vem o jeitinho. Havia um homem que eu trabalhei com ele, chamado Caleb III. Esse homem é um americano, Caleb III, um americano. Ele era um dos donos da empresa que eu trabalhava. Na empresa tinha dois donos, Nelson Zilar Galgou, que era um crente em Jesus, o Nelson, e tinha o Caleb III, um americano de Houston. Tem alguém em Houston, né? Amigo nosso aqui, que é o Abraão. O Caleb era exatamente de Houston. E o Cal, ele ficava o tempo todo brigando na empresa. Quem já ouviu o jeitinho brasileiro de muitas vezes vender algo para a Petrobras com um preço superfaturado e tirar um pedaço? Quem já ouviu sobre isso? Isso no Brasil acontece? De vez em toda hora, né? No Brasil isso é comum. Mas é engraçado que chegava o contrato e eu tinha que tratar aquele contrato porque eu era administrador da empresa. E chegava aquele contrato nas minhas mãos e eu ia exatamente procurar aquele que eu sabia, o Nelson, comprometido, tudo 100%. Passava pelo Nelson, mas tinha que passar pela sala do Cal, que é o americano. Eu passava pelo Nelson e ele dizia assim: Adelino, esse é o valor, isso,
está aprovado por mim. Quando eu chegava na outra sala, na sala do Carl, ele dizia assim: mas nós podemos ganhar muito mais. E eu falo: o valor é esse é o certo. Você volta daqui a pouco, Adelino. Tá bom. E o Carl voltava quando eu chegava lá, ele tinha um outro documento, que o preço tinha 30%, 40% mais. Ele dizia assim: já está combinado, Adelino. O pessoal já está tudo certo, já está tudo certo, já combinamos. Esse é o valor que você precisa ir e resolver. O Caleb assinava. E agora tinha que ter a assinatura também, se fosse o caso, do Nelson. Eu ia lá no Nelson. E o Nelson olhava e dizia: diz para o Carl que esse aqui vai ser minha assinatura. E o pessoal vai aceitar, mas a minha assinatura não vai nisso, porque eu não sou parte, eu não fico, parte eu sou honesto, e parte eu relevo, porque vou levar uma vantagem. Ou nós somos ou nós não somos. E aqueles contratos, a maioria das vezes, ia tudo sem a assinatura do Nelson, mas passava. Mas é interessante o desfecho da história. Um dia, olha como as coisas são, irmãos. Um dia esse americano diz para o Nelson: nós vamos desfazer a sociedade, eu vou voltar para os Estados Unidos. E então, Adelino, levanta tudo que a empresa tem. E eu fui levantar. E quando levantei, o Carl, que é o americano, disse assim: olha, na verdade, diz para o Nelson que eu não quero levar nada, porque eu já ganhei muito e tudo fica para ele, eu não quero levar nada. E eu voltei no Nelson e disse: olha, o Carl disse que tudo vai ficar e tal. O Nelson disse assim para mim: Adelino, sabe o que ele está dizendo, que ele não leva nada e tudo fica para mim? É porque ele ganhou sozinho as propinas. E se eu aceito que tudo que está aqui, eu não pago nada na divisão das coisas, significa que eu acabei aceitando a propina, porque tudo aqui foi comprado com essas coisas. Ele disse: não serve, Adelino, diga para ele que metade do que é isso eu vou pagar. Não tem conversa, ou ele recebe ou nada acontece. Porque se eu disser para ele que topei, ele vai dizer assim: no fundo ele acabou recebendo a grana também, que foi tudo lá. Ele só não recebeu naquela hora, mas recebeu depois. Mas quando você esbarra em alguém que é realmente comprometido com a obediência, com os princípios de Deus, ele diz: não. Na aparência, irmãos, na aparência, é só uma negociação, mas quando você diz não ao pecado, não, e você determina, isto agrada tremendamente a Ele. Isso são os filhos da obediência. A pergunta nessa noite, embora o meu assunto é bem... Você é filho da obediência? Ou você está vivendo na aparência da obediência, mas no fundo você tem um bocado de desobediência? O que é que Deus traz para você nessa noite? Você está determinado a ser filho da obediência? Obedecer aos princípios? Ou você, algumas coisas eu vou cedendo? Engana-se a você mesmo, mas a Deus você não engana e nem a outros. Nessa noite, o que Deus fala ao seu coração? Essa mensagem veio para mim, dizendo assim: Adelino, você está decidido a cantar que Ele é Senhor, Senhor, e a viver isto como Ele é o Senhor? Ou você está... em muitas áreas, em muitas partes, é você quem conduz a sua vida? Como é que você está nessa noite sobre esse assunto? Você tem cantado que Ele é Senhor, e Ele realmente é Senhor? Ou quando aparecem algumas coisas, você aceita e você vai seguindo a vida, aparentemente na obediência? Eu quero te convidar nesse instante, porque Ele, o Senhor, está dizendo assim: filho, eu quero ser o Senhor de verdade.
Eu quero que você me entregue o controle, que você me dê realmente para eu conduzir a sua vida. Filho, eu não aceito parte, eu quero ser o Senhor de verdade, e não simplesmente uma aparência de que o Senhor, eu quero ser o Senhor da sua vida. Nessa noite você aceita vir para Jesus, como eu fiz isso nessa semana. Eu vim para Jesus e disse: Senhor, o que quer que seja na minha vida, que o Senhor não estiver satisfeito, que o Senhor não estiver realmente sendo obedecido, Senhor, traz à minha memória, traz ao meu entendimento, porque eu vou parar, porque eu decidi que Tu és o Senhor da minha vida. Eu não aceito ser crente por parte, tem que ser integralmente dele. Você concorda com isso? E eu gostaria de te convidar a esta reflexão. O pessoal do louvor pode subir para estar tocando aqui. Eu quero te convidar a esta reflexão. Feche os seus olhos só um pouquinho. Curve a sua cabeça um pouquinho para pensar sobre isto. Você é filho da obediência? Você é filho da obediência? Ou você está identificando: Senhor, eu preciso de Ti, preciso que o Senhor me ajude. Se tem alguma coisinha, simples que pareça, mas se tiver algo que está me mantendo como filho da desobediência, Senhor, eu não aceito isso, eu não quero isso. Eu não quero ter somente uma aparência de obediência. Eu quero realmente ser filho da obediência. Aparência não agrada a Deus.